Nós vamos ler a palavra de Deus, 2 Samuel 11, versículo 1. Pergunte a essa pessoa que está ao seu lado: onde você está? Diga aí. Graças a Deus. Preste sua atenção, que é a palavra libertadora para a sua vida. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo o Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Feche os teus olhos. Espírito Santo, obrigado, meu Pai, por este momento. Obrigado pelo coração do teu filho, meu Pai. Visita este coração. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para agir em nosso meio. Tira aqueles pensamentos satânicos, aqueles pensamentos contrários, aqueles pensamentos que não provêm de Ti, aqueles pensamentos de dúvida, eles vão ser deletados agora em nome de Jesus. E coloque o pensamento de alegria, de paz, no fluir e no poder do nome de Jesus. Nós te amamos e te louvamos. Amém. E graças a Deus. Amém? Pode sentar, em nome de Jesus. Antes de a gente ministrar a palavra, eu quero conhecer você que hoje nos dá a honra de nos visitar pela primeira vez neste lugar. E se você está aqui neste lugar pela primeira vez, a gente quer te conhecer, quer te dar um presente. E para isso eu precisaria que você levantasse a sua mão. Se você está aqui pela primeira vez, levante sua mão, nós vamos chegar até você e vamos te dar um presente. Mantenha sua mão de pé, tá? Mantenha, várias pessoas, mantenha sua mão de pé. Você é bem-vindo neste lugar. Aleluia. Graças a Deus. Deus é bom. Tem um avivamento ali do lado. Deus é bom, mas das crianças sai perfeito louvor, amém? Nos tempos que os reis iam à guerra, Davi, o rei, ficou em Jerusalém. Ele ficou no seu palácio. E diz a Bíblia, que nós lemos ali, o final, né? Que Davi ficou em Jerusalém um ano. Um ano ele ficou todo em Jerusalém. E o povo estava em guerra. Era época de guerra. Era época de confronto. Era época de obstáculos. E Davi, ele ficou em Jerusalém. Mas por que Davi ficou em Jerusalém? Por quê? Porque Davi não tinha perdido luta nenhuma até então. Ele derrubou o gigante Golias. Ele derrubou o gigante. Derrubou o gigante. Já era famoso. Já era rico. Morava num palácio. E ele pensando com ele: tudo vai bem. Tudo vai bem. Então ele tinha que ir para a guerra. Ele tercializou e mandou Joabe. Mas pastor, ele não podia ter folga? Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Ali diz que aconteceu que o tempo dos reis, eles iam à guerra. Davi não foi. E Davi ficou em Jerusalém. E ele em Jerusalém, ele no seu palácio, dali começou a vir a sua queda. Quando você para de funcionar com Deus, você vai cair. Se você não está orando, você está desviando. Se você não está orando, você está desviando. Só que às vezes não aconteceu nada com você. Às vezes as contas ainda estão em dia, às vezes a família também, a saúde também,
a pessoa, ela trabalha com as circunstâncias, está tudo bem. Davi venceu Saul, ele venceu Golias, ele venceu os adversários, ele venceu a sua infância, que não foi fácil, ele venceu. Mas quando as coisas começaram a melhorar, as coisas começaram a prosperar, ele muito bem não perdia uma guerra. Quem sabe hoje tudo que você faz está dando certo. E Davi falou: cara, eu não vou no culto hoje. Afinal está tudo certo. Mas ele não sabia que o combustível dele era o culto. Hoje eu estou muito cansado, eu não vou orar. Essa semana, olha, tem muita coisa gostosa para mim comer, eu não vou jejuar. Essa semana eu não vou ficar com a minha família, porque já fiquei demais. Eu também preciso curtir a vida, porque as coisas estavam indo tudo bem. Na época que os reis iam à guerra, Davi ficou em Jerusalém. Por isso que nós colocamos: onde que você está? É tempo de guerra. E você está onde? Nunca dobra o joelho. E é tempo de guerra. É tempo de batalha. O que diz a Bíblia? Vigiai e orai, para não cair em tentação. Porque a carne é fraca, o espírito é forte, mas a carne precisa você subjugá-la. Então Davi venceu o gigante, venceu Saul, várias batalhas, perdeu para o orgulho, perdeu para a soberba, ele perdeu para a arrogância. Não é muitas vezes assim, está indo tudo muito bem. Não. O pastor fez evento de casal na igreja, hoje eu não vou. Tem vigília, eu não vou também. E tem acontecido com muitos aqui assim. Estão fora da guerra. Sabe o que aconteceu? Você sabe que Satanás também ele trabalha com longo prazo. Quando você vai pescar, você que é pescador, aqui tem um monte de pescador. Não pescam nada, mas tem um monte ainda, né? Aí você, quando você vai pescar, você faz o quê? Você, quando você coloca no anzol, você bota o que você gosta ou você coloca o que o peixe gosta? Se eu fosse pescar, por exemplo, eu ia colocar uma picanha. Assim. Se eu fosse o peixe. Mas não dá. Você tem que colocar o quê? Minhoca. Você bota o que o peixe gosta. E Satanás, ele sabe que você gosta de conforto. Você gosta de ficar na zona de conforto. Você gosta. Você não gosta de frio. Você não gosta de acordar cedo. Você não gosta de ajoelhar. Satanás fala: cara, pra quê? Está indo tudo muito bem. Não é assim? O casamento está indo bem, aí o cara começa a tratar mal a mulher, vai dormir, não toma banho. Né? Ele começa, né? A mulher não faz mais o que o cara gosta, a comida, eu não sou tua mãe, vai comer. Porque está tudo bem. E o cara vai falar: cala a boca! É que está indo tudo bem. Está indo tudo bem. E a gente, às vezes, quando está muito bem, se a gente não cuidar do nosso coração, o orgulho chega rápido. Está tudo bem, então. Por que muitas pessoas, elas lembram de Jesus e pedem para chamar o pastor dos crentes? Manda teu pastor vir aqui rezar por mim. Nem é da igreja. Mas ele sabe que funciona. Hã? Eles metem o pau em pastor, mas na hora... Mas por que não chamou o macumbeiro, padre? Eles sabem que funciona. Aí eles chamam humildemente. Ele está lá, não tem onde agarrar. É, pastor, que eu não sou dessa religião, eu sei. Eu sei. Aí a humildade começa a chegar. Ele está no leito do hospital. O médico falou: olha, tá feio.
Olha, se agarra em Deus aí, e daí ele começa a ser humilde. Porque está feia a coisa. Mas antes ele não pensava assim. Estava tudo bem, ele tratava os outros mal, falava mal dos irmãos. Aqui não acontece. Só em Concórdia que eu preguei ontem. Em Xanxerê aqui é só. Quando eles abrem a língua, eles abrem para que saia flores. Né? Então, quando está tudo bem, você vai. Os tempos dos reis em guerra, Davi ficou em Jerusalém. Davi venceu tudo e perdeu por orgulho. Eu não preciso ir mais para a guerra. E às vezes eu estou falando com você que já conhece a Deus um tempo e está difícil ajoelhar. Eu estou sendo profético essa noite. Está difícil. Sabe o que aconteceu? Satanás primeiro te isola, depois te mata. Você não consegue mais ter comunhão com os irmãos, porque crente irrita, né? Mas você também é crente, né? E acontece, você vai ficando de lado. E Davi foi assim, 1 ano, época dos reis em guerra. Davi ficou em Jerusalém, no palácio. E você? Onde você está? Mas está tudo bem. Conta paga, família ok. Mas a Bíblia diz, é melhor o fim do que o começo. Muitas pessoas a gente encontra na rua, mas eu servia a Deus, eu era pastor, eu cantava na igreja, mas está desgraçado. Desgraçado é sem graça. Então, Davi frio, foi na janela, viu uma mulher chamada Batseba. Davi, mas não era para você estar na guerra? Não era para você estar no Olifã, né? Não era para você estar nesse sitezinho teu aí. Não era para você estar conversando com esse e com essa aí, Davi. Não é para eu estar na guerra, Davi. Mas para mim hoje já está tudo normal. Que eu não vou ao culto, eu não ir, não tá dando tudo certo, então. Mas o inimigo, ele vai trabalhando em longo prazo. Foi esfriando Davi. Davi começou a observar a vizinha do andar de baixo, né? Ele começou, essa vizinha é gente boa, né? Essa vizinha aí. Essa vizinha é gente boa. Então, já chamou um dos empregados dele e falou, vê lá se a vizinha, ela tem Insta. Vê lá. Sabe por quê? Ele estava em Jerusalém. Ele era para estar onde? Aonde? Diga a pessoa do lado. Ele era para estar na guerra. Fala aí. Era para estar na guerra. Aí o cara começa a xingar palavrão, ele vai aos pouquinhos. E a princípio está tudo bem. O cristão, a pessoa não separa, ela vai se separando. O cristão não desvia, ele vai se desviando. Aos pouquinhos. Um dia dá, outro dia não dá. E aconteceu. Mas Davi, cara, está tudo bem. E a batalha, ganharam. Por isso você vê, pessoas chegam bem depois de você e já está sendo abençoado. Porque eles entraram na guerra. E você está fora da guerra. Você vai virando normal. E com isso, aquilo que era anormal para você passa a ser normal. Você começa a observar coisa que não é para observar. Bíblia, ela vira a tua inimiga. Perdão não existe mais na tua vida. Amor nem se fala. E você, onde está? Onde você está? Até chegar o golpe fatal. O inimigo, ele vai te ceifando,
ele vai te ceifando devagar, você não percebe. Ele coloca aquilo que você gosta. Meu querido, zona de conforto. Esse negócio de estar fazendo esforço, né? De acordar cedo para trabalhar, de você ter meta, ter foco, de você jejuar, de você tratar bem as pessoas. Não, fala mal mesmo, fala mal. Ele vai liberando. E muitas vezes, você como um cristão, mordendo a isca. Mordendo a isca. E daqui a pouco as coisas começam a dar ré. Porque chega uma época que depois não sustenta mais. Porque João 15,5 diz a Bíblia: sem mim, nada podeis fazer. Nada. E aconteceu, Davi era para estar na guerra, estava no seu palácio em Jerusalém. Você veja bem, tudo ia bem. E você sabe que a tendência natural do ser humano quando vai bem, ele começa a relaxar. É no casamento, é no trabalho, é na vida espiritual, é na célula, ele vai relaxando. Só que chega uma hora, gente, que às vezes não dá mais para retornar. Existe uma linha que quando você passa aquela linha, aí é complicado. Então Davi adulterou com Batseba. Ele não venceu o gigante, não venceu Saul, ele não venceu várias batalhas. Antes da queda, não caiu. Antes da queda, o coração do homem se exalta. Antes da queda, o coração do homem se exalta. Sabe por quê? Muitos jogadores, eu falo jogador porque eu tive no meio. Muitos jogadores depois eles param de jogar, eram muito ricos, vão preso. Porque na hora que eles estão no top, estão ganhando muito dinheiro. Então estão ganhando 500 mil, 1 milhão. Então a mulher fala: não, eu quero 100 mil de pensão. Ele dá para ela, dá. Mas ele não lembra que a criança tem 1 mês, ou às vezes nem nasceu. Vai ter que ir até 18 ou 20 e pouco se ele fizer faculdade. E nessa época ele já parou de jogar. Mas é soberba, ele fala: não, quanto quer? 100 mil? Dá, não quero, mas não quero nem te ver. 100 mil. E vai indo, aquela soberba, né? Soberba, está intocável no momento. Daqui a pouco para de jogar, 100 mil começa a ficar pesadíssimo. Pesado. E o orgulho dele leva ele para a cadeia. Então nós temos que ser vigilante, vigiar e orar. Sabe quando que você tem que acelerar? É quando tudo está bem. Lucas 18, versículo 1 diz a Bíblia: o dever de orar sempre e nunca desanimar. Nunca. Você sabe quando você está em autopista, você está em alta rodovia, você tem um lugar para parar. Amém ou amém? Tem um descanso para parar. Se tu para no meio da pista, meu querido, o caminhão passa por cima. E Davi parou no lugar errado. E eu digo a você, onde você está? Onde você está? Muitas vezes as pessoas vão se afastando. Pedro, quando ele pecou, diz a Bíblia, e Pedro seguia a Jesus de longe. Você começa a olhar o pastor meio de longe, os irmãos, na célula você está sempre distante, aí começa a botar defeito em tudo, em todos. Pedro, Jesus avisou: Peter, né? Satanás quer te peneirar. Avisou 3 vezes. E hoje eu estou te avisando. Mana, Satanás quer te peneirar, hein? E o orgulho, não, eu não preciso. Porque, gente, o que nós temos que vencer é a gente mesmo. Por exemplo, como que você trata a tua esposa? Se você trata muito arrogante,
aqui é tudo comigo. É o que, mano? É comigo. É Satanás falando através de você. Como você trata a tua esposa? O teu esposo? Como que trata? Como? Eu não obedeço homem nenhum. Então casa com mulher, né? Casa com mulher, pô, né? Mas minha mulher não... Tem homem que fala, mas minha mulher não é igual a mim. Mas claro que não é. É claro que não é. Sabe por quê? A gente não quer aceitar as diferenças. Isso, vem orgulho. Não tem que ser como eu quero. Tem que ser como eu quero. Não tem que ser como você quer, nem como eu quero. Tem que ser como Deus quer. Quando você fizer o que Deus quer, vai funcionar. Só que às vezes o orgulho, ele te destrói. Davi adulterou. Estava rico, com fama, tudo indo bem. E começou a vida dele a enrolar. Ele começou a se esconder. Quando você está se escondendo muito das coisas de Deus, pode ter certeza. Você não vai a evento nenhum, tu não vai a culto, tu não vai. Você já virou ingrato. Ingrato tem amnésia. Tem amnésia. Você vai se afastando, o inimigo vai deixando. Aí Davi depois começou a implorar: não retire de mim o teu espírito, não retire, porque Davi virou adúltero, virou homicida e virou mentiroso. E tudo ia bem com ele. Mas ele estava em Jerusalém. Era para ele estar na guerra. E eu digo, cadê você? Onde você está? Os amigos de Davi, os companheiros, venceram a guerra. Muitos daqui estão vencendo e às vezes você não está. Porque você não está na guerra. Mas hoje é dia de você se levantar e ir para a guerra no poder do nome de Jesus. Você se determinar para você. Hoje eu vou começar a orar. Vou tratar minha família melhor. Eu vou buscar Deus melhor. E você vai se levantar e Deus vai te guardar. Hoje é o dia. Amém? Porque se você permitir, se eu falo com você, ore, não pare, vá. Nós vamos a Camboriú, ou porque é fácil ir? Não é fácil ir, mas é pra gente, meu querido, tá na guerra, amém? Tá na guerra, e a gente volta, tem guerra aqui, amém? E tenha certeza, Deus tem coisa grande e firme para você. Na guerra é que tu ganha a batalha, e você tem munição para ganhar, Jesus. Jesus morreu por ti. Mas nós não acostumamos com excelência. A gente não gosta de fazer o melhor sempre. A gente faz o melhor quando precisa. Quando precisa, você é humilde, você pede perdão, mas por interesse. Não, você tem que ser excelente sempre. No teu trabalho, faça o melhor. Amém? Faça o melhor. Na tua casa, faça o melhor. Faça o melhor na tua casa. É, pastor, mas eu não... O senhor não conhece o meu esposo? Não conhece a minha esposa? Não, mas você conhece. Né? Você conhece. Está simples. Você conhece. E você não consegue mudar o teu pai, mudar a tua mãe, o teu esposo, o teu filho. Mas se você estiver na guerra, Deus muda eles. Porque tinha um casamento em João 2, um casamento que faltou vinho. E vinho quer dizer alegria. E daqui a pouco aquele casamento tinha um convidado especial, Jesus Cristo de Nazaré. Então faltou vinho, mas Jesus estava ali. Recorreram a Jesus. Jesus, está faltando vinho. Ele transformou. Porque ele foi convidado para aquela festa. E você, tem convidado Jesus para estar nas tuas conversas? Para estar no teu celular? Tu tem convidado Jesus
para estar na tua boca. Então eu digo a você, convide Jesus na tua casa. E como Ele mudou naquele casamento a água para o vinho, Ele vai transformar a tua vida espiritual, a tua vida financeira, a tua vida conjugal, a tua vida emocional, porque você precisa chamar Ele para a festa. Ele quer participar juntamente com você. Onde você está, convide Ele. Como Ele mudou da água para o vinho, vai mudar também a tua vida. Vai mudar. Desde os tempos de João Batista até agora, Mateus 11:12, o reino de Deus é tomado por esforço. Só os que se esforçam é que se apoderam dele. Então eu digo para você, aqui na Avalanche não tem Nutella, amém? Vamos para cima, amém? Vamos para cima, mas se você, meu querido, não tiver esforço, é que está frio, não vou, é que está difícil aqui, você tem que ir para cima. Aqui, Deus, Ele tem uma avalanche de bênção para você. Mas você tem que ir lá tomar posse, amém? Mas o povo parece que ele não quer fazer esforço. Ele aceitou o Bolsa Família espiritual. Aceitou. Daqui a pouco está tomando terra dos outros, né? Mas aceitou. Não, você tem condição de conquistar o que você quiser, amém? Mas vai para a guerra. É para a guerra. Porque às vezes a gente fica dando várias desculpas. Gente, já pensou? Eu moro na região 35 anos. Já pensou fosse dar desculpa que eu sou preto? Já tinha morrido. Já tinha passado fome. Porque você vê hoje, é claro, eu estou pensando em buscar uma cota. As pessoas se vitimizam demais. Pô, eu vejo, às vezes, alguns lances do futebol. Eu vejo os caras que não podem chamar de preto. É que na minha época eles chamavam de macaco. Macaco! E a gente vai. Rapaz! É que meu patrão hoje ele falou grosso comigo. Falou porque tu precisava ouvir. Precisava ouvir. Vou mandar, eu vou embora. Vai pra onde? Rapaz, tu tem que. Mas não aguenta embate nenhum. Não pode tocar, tocou. Não, gente. A nossa geração tem lenha para queimar. Amém? Então, meu querido, vai para cima. Não importa. Estou com dívida. Eu vou relacionar minhas dívidas. Eu vou pagar em nome de Jesus. Eu vou trabalhar. Você chorar não vai pagar. Mas trabalhar, confiar em Deus, dizimar, vai. Amém? Então vai para cima. Então, por que não trabalha mais, pô? Não ora mais? É engraçado, a pessoa, ela tem a chave na mão, mas não bota na porta para abrir. Quer que o outro coloque na porta. Não, gente, é tempo de você se levantar. Onde você está? Sai do palácio e vai para a guerra. Nessa semana que vai entrar, começa, eu vou jejuar 2 dias, eu vou orar às 7 da manhã. Se tu não colocar horário para orar, você nunca ora. Se você não colocar horário para orar, você nunca ora. Você deixa solto, você não ora. Então, se você sabe que meta, né? Você tem que ter específica. Não, eu vou orar, eu vou trabalhar sim. Você precisa. Mas Davi, cara, ele esqueceu de tudo. Ficou no palácio. Adulterou, destruiu a família dele toda depois. A tua família, muitas vezes, está dependendo de você se levantar. E o esposo espera a esposa. Não, ele não vai orar, eu não vou. Ele não vai, eu não vou. Se posicione você. É que meu pai não vai. Aqui tem vários jovens aí que o pai nem vem aqui. Ao contrário, fala mal. E muitos deles têm ganhado os pais. Porque se posicionaram. Então, se posicione, vai para a guerra. É no teu trabalho, é com Deus. Sabe por quê? Um dia, Jesus vai voltar. Vai voltar.
Um dia Jesus vai voltar. Quando a meia-noite chega, a chama acesa. Será que encontrará fé na terra? Se a tua chama não estiver acesa, mas hoje Deus vai acender outra vez, amém? Vai acender, você vai acender, você vai se levantar, e o que tiver para resolver, você vai colocar Jesus na frente, e você vai citar Romanos 8,31, o que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Então se posicione, amém? Mas porque me chamaram de problema, se levante, gente. Não espere elogio, espere em Deus. Porque diz a Bíblia, antes que houvesse dia, eu era, e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo Deus, nem o vizinho, nem o inimigo, nem teu pai, nem minha mãe, ninguém impedirá. Amém? Vamos aplaudir nosso Deus, galera, bom! Ei! Aleluia! Vamos pôr de pé. Diga essa pessoa aí, onde você está? Vamos lá. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, que encontrará fé na terra. Fé. De novo. De chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará? Na avalanche vai encontrar, em nome de Jesus. Vai encontrar, aleluia, hey, em nome de Jesus. Vai encontrar, amém? Tu vai estar aceso em nome de Jesus, amém? E você aceso, meu querido, abre porta onde não tem porta. Jacó estava focado em Deus. Deus mandou para ele ovelha listrada. Vocês já viram ovelha igual zebra? Deus preparou para José um carro que não tinha. Deus vai preparar o sobrenatural para você. Amém? Feche os olhos, deixa eu orar por você. Espírito Santo de Deus, nessa noite poderosa, eu quero apresentar a tua filha, o teu filho na tua presença, meu Pai. O Senhor já deu discernimento aonde que eles estão. E aquele que não está, meu Pai amado, no lugar certo, o Senhor vai levantar por cabeça e não por cauda. O Senhor vai dar ânimo, o Senhor vai tirar a ansiedade, vai tirar o medo, vai tirar a covardia, o Senhor vai tirar o mal. Senhor Deus, levanta a tua filha, o teu filho, que eles colocam metas ousadas. Acredite num Deus grande, meu Pai, e saia da zona de conforto. Abençoe eles, meu Pai. Prospere em tudo que eles fizerem. Essa semana terá uma mudança. Água para o vinho. Portas abertas. Eu profetizo na casa, nos negócios, na vida, na saúde. Haja cura no poder do nome de Jesus. Eu te louvo. Amém e amém.